Vamos ver então agora algumas propriedades da álgebra matricial, propriedades que as matrizes vão satisfazer. Nós sabemos que o produto não é comutativo, vimos isso no vídeo anterior, mas algumas outras propriedades as matrizes vão herdar dos números reais, propriedades que a gente já conhece e são muito usadas. Então, vou pegar A, B e C matrizes com tamanhos apropriados, alfa e beta escalares, números. Então, o que a gente pode fazer com certeza? A soma de duas matrizes é comutativa. Nós vamos ver aqui as propriedades da soma, né? Também, quando eu lido com soma, eu posso fazer associatividade. Em vez de fazer A mais, primeiro fazer B mais C e depois somar com A, eu posso somar A mais B e somar com C, tanto faz. Nós temos para as matrizes também a matriz elemento neutro, que é uma matriz em que todos os seus elementos são nulos. E ela é tal que quando você soma qualquer matriz com ela, o resultado vai ser a própria matriz. É o representante do zero aí, né, para a operação com matrizes. Então, o elemento neutro vai ser a matriz totalmente formada por zeros. O elemento simétrico de uma matriz A, a gente denota ela por menos A, que é você pegar a sua matriz e pegar cada elemento da matriz e multiplicar por menos 1. E essa matriz simétrica é tal que quando você soma ela com a sua matriz de origem, o resultado vai ser a matriz nula. E daí, então, a gente consegue definir a subtração de matrizes, né? Subtrair duas matrizes é somar uma matriz com a matriz simétrica da matriz que eu estou subtraindo. Nós podemos também definir a associatividade, agora com multiplicação por escalar, né? Se eu fizer beta vezes a matriz A e depois multiplicar por alfa, é a mesma coisa de fazer alfa vezes beta e depois multiplicar por A. Né? Então, fazer 2 vezes 3 vezes a matriz A é a mesma coisa de fazer 6 vezes a matriz A. É bem intuitivo isso aqui, né? Se eu quiser fazer a soma de dois números multiplicados pela matriz A, isso é a mesma coisa de fazer o primeiro número por A mais o segundo número por A. Essa propriedade se chama distributiva, né? E nós temos também a distributividade com relação à soma de duas matrizes. Se um alfa multiplica a soma de duas matrizes, isso é a mesma coisa de fazer o número alfa pela matriz mais o número alfa pela outra matriz. E aí também nós podemos fazer a associatividade entre três matrizes. Fazer A que multiplica BC é a mesma coisa de fazer AB que multiplica C. E aí também eu posso definir o que é A elevado a um número. A elevado a 3, a 5, é você fazer 5 vezes, 3 vezes a mesma matriz fazendo a multiplicação. Nós temos também o elemento neutro para cada multiplicação, que é o que a gente chama de matriz identidade. A matriz identidade é aquela que quando você multiplica ela por uma matriz, o resultado é a própria matriz. Essa matriz identidade é uma matriz que a gente chama de matriz diagonal, nós vamos definir melhor ainda, mas é uma matriz que tem todos os elementos nulos, exceto os valores da diagonal principal, que vale 1. E aí ela é o elemento neutro de matrizes quadradas, tá bom? A matriz identidade ela é uma matriz quadrada. E aí a gente pode definir também que uma matriz elevado a zero vai ser, então, essa matriz identidade. Nós temos a distributividade entre matrizes com soma e multiplicação. A gente fala que se você quer multiplicar A por B mais C, isso é a mesma coisa de multiplicar, de fazer a soma de AB com AC. E do outro lado a mesma forma. Eu tenho que, se eu multiplico um valor alfa, um escalar alfa por AB, pelo produto AB, isso é a mesma coisa, eu posso fazer primeiro alfa A e depois multiplicar por B, ou fazer A que multiplica alfa B. Eu tenho uma distributividade, então, do escalar. Outra propriedade interessante é envolvendo transposta. Eu tenho uma matriz, eu faço a transposta. Se eu transponho de novo, eu volto para a minha matriz A. A soma, a transposta da soma é a mesma coisa de eu fazer a transposta de uma mais a transposta da outra. Então, A mais B transposto é igual a A transposto mais B transposto. A multiplicação de um número por uma matriz na transposição não faz diferença. Ou seja, se eu transpor alfa vezes A, é a mesma coisa de eu fazer alfa vezes A transposta.
E outra propriedade interessante é que o produto transposto, a gente inverte os fatores por causa da propriedade da multiplicação de linhas com colunas. Então, AB transposto é a mesma, não vai ser A transposto vezes B transposto. A gente faz o inverso aqui na multiplicação. A vezes B transposto é B transposto mais, vezes A transposto. Então, são propriedades aí pra gente levar durante o curso, né, para conseguir alguns resultados aí ao longo do caminho.